Olá, meu nome é Kátia. Estou aqui no projeto ENSICOM, Contabilizando Conhecimento, em parceria com a Medeiros e Paganini e Tarsis Causer. O nosso assunto de hoje é E-Social ou Essencial, tabelas. Bem, essa semana, o Comitê Gestor do E-Social oficialmente publicou o faseamento do E-Social. Então, as empresas com faturamento anual maior que 78 milhões em 2016 entram no E-Social em janeiro de 2018. Empresas com faturamento até 78 milhões em julho de 2018 e os órgãos públicos vão ficar para 2019. Bem, nessa primeira fase, nesse primeiro faseamento, o que entra em vigor no E-Social são as tabelas. E esse vai ser o nosso foco, ok? Vamos lá. Tabelas. Essas são as tabelas do E-Social. S1000, informações do empregador. S1005, tabela de estabelecimento, obras ou unidades de órgãos públicos. A S1010, que é a tabela de rubricas. A S1020, tabela de lotações tributárias. S1030, tabela de cargos / empregos públicos. S1035, tabela de carreiras públicas. S1040, tabela de funções, cargos em comissão. S1050, tabela de horários e turnos de trabalho. S1060, tabela de ambiente de trabalho. S1070, tabela de processos administrativo / judiciais, e a S1080, tabela de operadores portuários. Então, essas são as tabelas que vão começar o E-Social em janeiro de 2018 para empresas com faturamento superior a 78 milhões. Em julho, para as empresas até 78 milhões. Dessas tabelas, a que não entra agora, nem em janeiro nem em julho, é a S1060, tabela de ambiente de trabalho, porque ela faz parte da parte de segurança e saúde do trabalhador, que só começa em janeiro de 2019. Então, vamos falar um pouquinho de cada tabela, ok? Bem, o S1000 é a carga inicial, é a informação do empregador contribuinte ao órgão público. O que eu tenho nesse evento? Eu tenho os dados cadastrais do empregador. Eu tenho um indicativo onde eu informo se é uma cooperativa, se ela é cooperativa, se ela é construtora, se é uma empresa que tem desoneração de folha. Outra coisa, eu informo se a empresa tem opção por registro eletrônico de empregados, ou seja, se ela usa ficha ou livro de registro de empregados. Se ela usa ficha, ela vai marcar sim para essa informação. E eu vou ter informações do contato da empresa, que é a pessoa responsável perante o CNPJ na Receita Federal. Então, a S1000 praticamente é o cadastro da empresa, tá? Então, aquela parte cadastral da empresa está na S1000. A S1005, que é a tabela de estabelecimento, obras ou unidades de órgãos públicos, é o cadastro da empresa, só que com outras informações. O que vai nesse evento? Vai o CNAE preponderante, vai o FAP. Não se esqueça que, como ela vai ser transmitida a partir do dia 8 de janeiro, você já tem que informar ela com o FAP do ano base 2018, que já foi publicado. Vai o RAT ajustado, que é o RAT versus FAP. A opção de registro de ponto, se a empresa utiliza ponto eletrônico, mecânico ou manual, ou se ela não utiliza ponto, não se esqueça que para empresas com mais de 10 empregados, o controle de ponto é obrigatório. E indicativo de contratação de aprendiz, PCD, ou seja, se essa empresa está obrigada ou não a atender a legislação em relação à cota de aprendiz ou PCD, ou se ela tem alguma liminar que ela não precisa contratar, ou se ela está enquadrada em outra forma que ela não precisa cumprir essas cotas, ok? Bem, então é a S1000 e a S1005. A próxima, a S1010, que é a tabela de rubricas. Ela apresenta o detalhamento das informações das rubricas constantes da folha de pagamento, ou seja, ela detalha se o evento tem incidência de INSS, de FGTS, de imposto de renda, se repercute no 13º, nas férias, se sobre esse evento tem DSR. Então, a parametrização, essa incidência, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse evento exige uma análise prévia da tabela de rubricas do empregador órgão público, com vista a verificar as suas incidências para o FGTS, Previdência Social, Imposto de Renda e ou Contribuição Sindical Laboral e todas as repercussões do evento. Antes do envio desse evento, o empregador órgão público deverá correlacionar a tabela de rúbricas da empresa com a tabela 3, tabela de natureza das rúbricas da folha de pagamento. Ou seja, eu tenho que pegar minha tabela de eventos do meu software e parametrizar com a tabela do governo. Eu fiz aqui um exemplo para vocês verem. Um exemplo, tabela de rúbrica, exemplo. Vamos supor, código do evento, considere-se que é o código do evento no software de vocês, tá? Então lá, código do evento 1, salário mensal é um provento. No E-Social ele vai ser 1000. O que quer dizer o 1000 no E-Social? Salário, vencimento, soldo ou subsídio.
O 32 na tabela de eventos de vocês, hora extra com 70%. No E-Social é o 1.003, horas extras, horas extraordinárias. O 65, DSS, reflexo de horas extras. No E-Social é 1.002. 0100, INSS é o desconto do INSS. No E-Social é 9201. 0200, imposto retido na fonte. No E-Social 9203. Ou seja, vocês vão ter que pegar a tabela de rubricas do E-Social, né, e fazer esse depara. Vocês vão ter que analisar o que é esse evento na folha de vocês e qual número que ele vai para o E-Social, ok? Bem, a tabela 1020, a tabela de lotações tributárias, ela atende as empresas que têm prestação de serviço, obra de construção civil. Por quê? Ela informa o FPAS, o RAT, o FAP, do local da prestação de serviço, tá? Desculpa, o FAP não, o RAT, né? Ela informa, ou seja, muitas vezes a minha empresa, ela tem um FPAS, só que para onde ela está prestando serviço, ela tem que utilizar o FPAS daquele local da prestação de serviço. Identifica a classificação da atividade para fins de atribuição do código de FPAS, a obra de construção civil, a contratante ou a outra condição diferenciada de tributação, que ocorre quando uma determinada unidade da empresa possui código, FPAS, outras entidades e fundos distintos. Ou seja, quando eu estou prestando serviço para um lugar cujo FPAS é distinto do que eu tenho. Lotação tem conceito estritamente tributário, tá? Influi no método de cálculo da contribuição previdenciária para um grupo de segurados específicos. Não é o local de trabalho do empregado, ou seja, são aqueles empregados que estão nessa lotação tributária que vão ter, sobre a folha dele, uma tributação diferenciada dos outros empregados, ok? Bem, a S1030 é a tabela de cargos e empregos públicos. São as informações de identificação do cargo, apresentando código e período de validade. A tabela de cargos e empregos deve guardar relação com a tabela de classificação brasileira, o CBO. A estruturação da tabela de cargos pode ser feita com base nos dados da tabela CBO. Ou seja, o seu cargo, aquele CBO tem que existir na tabela de CBOs, tá, gente? A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, mas, Kátia, como é que eu sei se aquele CBO que eu tenho existe ou não existe? Você vai ter que pegar ele, acessar o site CBO 2002 e consultar se aquele CBO está vigente, tá bom? S1035, tabela de carreiras públicas para órgãos públicos. São as informações relativas às carreiras públicas em que os servidores públicos estatutários enquadram-se independentemente do tipo de regime previdenciário. A utilização desse evento torna-se opcional para os órgãos públicos que não possuam cargos estruturados em carreiras. Ou seja, seriam para órgãos públicos para aqueles que têm carreiras públicas dentro deles. 1040, tabela de funções, cargos em comissão. São as informações de identificação da função, apresentando código e período de validade do registro. A utilização da tabela de funções e cargos em comissão é opcional e só deve ser enviada pelos empregadores órgãos públicos que a utilizem para destacar função gratificada ou de confiança, nos moldes da legislação trabalhista, estatutária ou legislação própria do ente federativo, ok? Bem, a 1050 é a tabela de horários, turnos de trabalho. São as informações de identificação do horário contratual, apresentando o código e período de validade do registro. Detalha também, quando for o caso, horários de início e término do intervalo para a jornada de trabalho. A tabela de horários, turno de trabalho, guarda as informações de forma histórica, não podendo haver dados diferentes para o mesmo horário, turno de trabalho e o mesmo período de validade, tá? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com essa tabela é se meus horários estão perfazendo 44 horas semanais, 220 mensais, né? E depois, não se esqueça que nós vamos vincular trabalhadores a esses horários. E se ele estiver num sindicato que são 200 horas mensais, como é que eu estou vinculando ele a um horário de 220 horas mensais? Então, nós temos que rever essa tabela, ver se ela está com intervalo de 1 hora, se entre uma jornada e outra ela está dando o intervalo de 11 horas, né? Nós temos que dar uma revisada nos horários, ok? Fica a dica. A 1070, S1070, tabela de processos administrativos judiciais. Utilizada para inclusão, alteração e exclusão de registro na tabela de processos administrativos judiciais do empregador, contribuinte e órgão público, de entidade patronal com representação coletiva de trabalhador contra um dos órgãos governamentais envolvidos no projeto E-Social e que tenha influência no cálculo das contribuições, dos impostos ou do FGTS de outras empresas, quando influenciem no cumprimento das suas obrigações principais e acessórias.
As informações consolidadas nesta tabela são utilizadas para a validação de outros eventos essenciais e influenciam na forma do cálculo, na forma e no cálculo dos tributos devidos ao FGTS. Seriam processos ou liminares que a empresa tem junto à Justiça que, por exemplo, ela não, 1/3 de férias não está sendo tributado para o INSS. Então, ela foi lá, conseguiu essa liminar. Então, na tabela 1070, ela tem que informar essa liminar. Por quê? Porque na hora que for para o social, o evento de 1/3 não vai ter a coincidência de INSS. Por que ele não está? Porque a empresa tem uma liminar, ok? A 1080, tabela de operadores portuários, são para ógmos. Evento utilizado pelo órgão gestor de mão de obra para inclusão, alteração e exclusão de registro na tabela de operadores portuários. As informações consolidadas dessa tabela são utilizadas para apuração da contribuição incidente sobre a remuneração de trabalhadores avulsos, para o financiamento dos benefícios previdenciários relacionados ao grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho. Ou seja, é uma tabela específica para operadores portuários, ok? Bem, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi só para mostrar para vocês quais são as tabelas, o que vai entrar agora em janeiro e depois em julho, ok?